Começando a nossa live aqui. Hoje o tema é planejamento da empresa para eventos sucessórios. Como proteger a empresa para quando a vida mudar? E hoje eu vou ter aqui a grande honra de receber a Fernanda Cantali, que é uma mentoranda minha muito querida, muito especial, fera, com muitos anos de experiência. E eu já vou chamar a Fernanda. Oi, Fê, Olá, tudo bem? tudo bom? Muito boa noite. Boa noite. Bom, vou te agradecer mais uma vez por estar aqui, né, com a gente nesse dia para a gente falar sobre esse tema tão importante. Vou te apresentar um pouquinho e já passo a bola para você. A Fernanda é advogada com atuação em direito dos negócios, societário, contrato, propriedade intelectual, proteção de dados, conselheira consultiva, professora de diversos cursos de extensão, doutora em direito, mestre em direito, com LLM em direito empresarial e membro da Comissão Empresarial Especial de Propriedade Intelectual da OAB do Rio Grande do Sul. Então, assim, vocês estão vendo o nome de peso que hoje a gente tem aqui. É uma pessoa com muita experiência. E o nosso tema de hoje vai ser falar sobre planejamento da empresa e não do sócio. É muito legal, que foi uma ideia da Fernanda. Planejamento da empresa para eventos sucessórios. Como proteger a empresa para quando a vida mudar. Deixa eu trazer de volta a Fernanda aqui. Pera aí que aconteceu algo. Pronto, Sei lá o que voltamos. aconteceu, mas voltamos. Voltamos. Fê, então seja muito bem-vinda. Eu vou começar já te perguntando algumas coisas. Tá. Vamos lá, Fê. Assim, para a gente começar a falar sobre o tema que a gente veio conversar aqui de uma maneira geral aqui, quais são os principais eventos que podem acometer a um sócio, pessoa física, e que devem ser pensados com antecedência num acordo ou no próprio contrato social? Será que o regime de casamento importa, que ele merece uma atenção prévia dos sócios quando eles estão negociando o início dessa sociedade? Fala um pouquinho pra gente, de maneira geral aqui, o que são esses eventos que a gente hoje veio tratar como principal objetivo da nossa conversa de hoje. Muito bem. Então, antes de qualquer coisa, eu queria só agradecer a possibilidade de estar aqui nessa live com a Mariana. É um prazer imenso. É, eu quero dizer que a gente às vezes tem, né, uma série de especializações, doutorado, mestrado, aquilo, tudo que a gente pode fazer na vida, mas nada é melhor do que a possibilidade de discutir os casos que a gente está vivenciando com os nossos pares, com os nossos colegas que a gente admira. Então, eu acho que uma das coisas que a gente mais ganhou nos últimos tempos foi com esses programas de mentoria, que a gente pode sim, né, se juntar, se unir de igual para igual e poder discutir, porque era uma das coisas que eu mais tinha, que eu sentia falta, né, de que quando tivesse uma situação complexa na minha frente, poder discutir com alguém imparcial em relação àquele caso, né? E que a gente pudesse debater e talvez enxergar coisas diferentes. Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer, que é um prazer imenso, né, poder discutir meus casos aqui na mentoria da Mariana. É, Obrigada. E pra gente, para enfim. mim também, é um prazer enorme debater os casos que são sempre cabeludos. Fernanda não traz casos tranquilos, é só Ai, pois é. complexidade. Ai, não sei, não é tanto assim, mas enfim, na verdade a gente faz a vida mais complexa, né? E vamos começar então a nossa live aqui, porque se a gente for pensar, quando a gente se aventura numa atividade empresarial, e se aventura no sentido frouxo da palavra aqui, né? Quando a gente vai empresariar, a gente precisa sim ter estratégia, né? Sim, precisa pensar estrategicamente o negócio. E a gente percebe no dia a dia que as pessoas preferem não pensar sobre coisas que são naturais da nossa vida e que isso acaba impactando demais as empresas quando elas já estão em curso. Né? Então, as pessoas não gostam de. E é assim na vida privada, é assim na vida dos negócios. As pessoas não gostam de falar sobre morte, as pessoas não gostam de falar sobre doença, as pessoas não gostam de falar sobre divórcio, né? As pessoas não gostam de falar sobre coisas que acontecem na vida real. Né?
Então, e isso é um problema tanto na vida pessoal quanto naqueles que têm negócio. Isso se reflete, né, na vida de quem tem negócio. E obviamente que se a gente tem uma estratégia, se a gente planeja o que pode acontecer nessas situações específicas, e aí quando me perguntaste, né, quais os principais eventos que podem acometer uma pessoa física? São esses, a morte é inexorável, né? Uma doença, uma vontade de uma doença que pode ser não necessariamente uma doença física, mas hoje por exemplo, eu estava trabalhando de tarde numa situação numa empresa em que muitos colaboradores estão com burnout. E quem é que disse que sócio não tem burnout? Né? E quem é que disse que os empresários eles também não passam por períodos de estresse mental que eventualmente eles precisam se afastar da operação até para se restabelecer? Né? Então, assim, existem essas hipóteses, né? Existem as hipóteses de partilha, de divórcio, né? Então, ou de repente o negócio deu muito certo e a pessoa também quer um período para desfrutar. Ela quer o tal do ano sabático, né? Às vezes é um ano sabático porque eu não tô legal, mas às vezes é um ano sabático porque eu tô muito legal e eu quero aproveitar um pouco a minha vida. Eu quero ficar 6 meses fora. E aí, como é que faz, né? Como é que eu vou me entender com os meus pares nesse tipo de situação? Então, a estratégia, na verdade, aqui é você ter as regras previamente estabelecidas. Porque é como a gente diz, o papel não é que a gente queira não é que nós advogados queremos burocratizar as relações, não, é ao contrário, a gente quer facilitar a solução quando a coisa acontecer, né? Porque se você tem as regras previamente acordadas, previamente estabelecidas, você sabe o que vai acontecer, e ninguém é surpreendido. E se ninguém é surpreendido, a gente tem menos chances de ter litígio numa situação concreta, né? Então, É penso que isso, é né? mais ou menos isso. Assim, a gente tá, e a gente é muito acostumado a conversar com os empresários, né, que têm uma visão já mais clara de que precisam se organizar num instrumento, né, elaborado por um advogado especializado. E a gente fala muito sobre a briga, né? Não, a gente tem que proteger se tiver uma briga, quando vocês começarem a se desentender. Só que a gente às vezes deixa um pouco de lado esses eventos que são eventos da vida, né? A morte, uma doença grave, né? É, Então, assim, ninguém tá livre de um acidente, né? Ninguém tá livre de sofrer um acidente, ficar em coma. E aí, se é aquele sócio que simplesmente sofreu um acidente, está em coma, ele era fundamental para a empresa. O que a gente faz? Como é que a gente resolve? A família dele vai deixar de receber o dinheiro que ele recebia mensalmente, que é o sustento da família? Por outro lado, a empresa vai pagar para a família para não deixar a família desamparada nesse momento tão difícil, mas ela não vai ter condição de pagar uma outra pessoa para substituir ele. Quem vai substituir ele? A empresa vai quebrar, porque não vai conseguir, né, mais gerar negócios, mais prestar os serviços que seja que essa pessoa, né, prestava. Então, ela tem que ter como contratar alguém. Né? Então exato. a gente evita falar, mas isso tem que ser trazido para a mesa nesse momento, né? E o advogado vai ter ele tem que ter essa função de falar, de trazer, né, a informação. Olha, todos aqui estamos sujeitos a esses eventos e a gente precisa ter estratégia contratual bem esclarecida. E como você falou, se eu tiver a regra escrita, eu sei como resolvo, né? E aí eu passo para a próxima pergunta, assim, próxima provocação. Considerando esses eventos, né? Então, assim, principalmente, né, quando a gente está falando de uma separação, né? Porque também as pessoas estão se relacionando, ou às vezes quando entram na empresa já tem um relacionamento, já são casadas. Então, como é que a gente faz, né, com os cônjuges? Como é que a gente faz com os herdeiros? No caso de haver uma separação, que ninguém está livre disso, né? A separação pode acontecer, pode, né? E a morte, Sim. né? Então, como é que a gente pode ver, assim, nos contratos? Claro que de maneira geral, cada caso tem que ser analisado, né, de maneira específica, mas de uma forma mais geral, assim, como que a gente pode, né, tentar mitigar os danos, né, e os efeitos que um cônjuge após uma separação pode causar para a empresa, os herdeiros? Aí fala um pouquinho assim do direito deles, né? O que é o direito deles no Código Civil? Por que estou falando que, né, isso pode afetar e causar um dano para a empresa? E como que a gente consegue resolver isso num contrato, num bom contrato social, num bom acordo de sócios?
Conta um pouquinho pra gente dessa experiência. Legal. Uma coisa que é importante a gente dizer, né? E aí é que vai ficar muito claro, é que a gente tem regras um pouquinho diferentes, ou pelo menos assim, estruturas um pouco diferentes quando a gente fala de SA e quando a gente fala de limitada. Eu sou a pessoa mais apropriada para falar da realidade das limitadas, que são a maior parte das empresas que eu atendo são limitadas e é com esse é o conteúdo, esse é o tipo societário com o qual eu mais lido. A Mariana é a pessoa da SA, então pode fazer o contraponto, né? Quando tiver alguma coisa diferente aí que a gente puder apresentar aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Então, quando a gente pensa em divórcio, né, e partilha decorrente de divórcio, a gente tem que. Primeiro que a gente vai pensar nos regimes que são comunheiros. Então, tá, quais são os regimes que são comunheiros e que vai gerar, então, uma partilha, né, das cotas em si. Muito embora, e aqui eu só vou fazer um parêntese, um dia a gente pode fazer até uma outra live sobre isso, que se a gente for entrar nesse assunto, a gente não vai mais sair daqui, que é a história do direito sobre a valorização da cota. Uma caixinha que eu fechei. É, que a gente tem uma posição da jurisprudência, mas o projeto de novo código aí vem com uma regra muito esquisita, no sentido de que cônjuges terão direito à tal da valorização da cota, ainda que casados com um regime que não seja comunheiro. E aí eu não sei como é que a gente vai lidar com essa realidade, mas, né, Vamos rezar enfim. para não ter que lidar, né? Rezar para não ter que lidar. Mas então vamos partir do pressuposto de que este cônjuge tem um regime comunheiro, que a empresa nasceu na constância da união, né, e que o cônjuge então teria direito a partilhar este bem, que são as cotas da empresa, vamos colocar assim, né? Uma coisa importante que a gente sempre ressalta, que para a gente pode parecer óbvio, mas para muita gente não é que não existe o direito de ser sócio. Muito embora você tenha o direito aos efeitos patrimoniais decorrentes, né, daquele patrimônio, a partilha, você não tem o direito de ser sócio, porque a gente tem que pensar que existem outras pessoas ali implicadas, os demais sócios e a própria sociedade. Então, este cônjuge, ele não tem, né, por si só, o direito de ser sócio. Então, vamos dizer assim, o desfecho pior que poderia acontecer, né? Pior não é a melhor palavra, mas assim, o desfecho legal que poderia acontecer, que por lei, sem uma previsão, né, contratual, seria de que parte das cotas ficariam para o cônjuge e teria que se fazer a apuração de haveres, nos termos daí do contrato. Então, espera-se que esse contrato pelo menos tenha regras de apuração de haveres, né? Que Que é seja o mínimo respeitada pelo judiciário. e que seja respeitada pelo judiciário, né? Para que a gente possa pagar esses haveres ao cônjuge. Mas tem outras possibilidades que eu reputo interessantes e que eu costumo colocar nos meus contratos. Eu costumo colocar nos contratos um dever do sócio cônjuge, né? Aquele que é o sócio da sociedade, quando ele resolve se separar, ele tem o dever de fazer uma devida compensação na partilha com outros bens. Então, no sentido de que, bom, os efeitos patrimoniais, é óbvio que eu não posso tirar do cônjuge, mas este cônjuge que é o sócio, né, ele tem que tomar todas as medidas que ele puder tomar para evitar a liquidação de parte das cotas dessa empresa, ou seja, evitar esta apuração de haveres, compensando o seu cônjuge com outros bens do patrimônio. Se isso não for possível, né, a gente pode estabelecer uma regra em que a sociedade possa, ou os demais sócios possam comprar as cotas que seriam destinadas a este cônjuge, né, por um preço pré-definido, também com o objetivo de pagar para este cônjuge, né, que não ingressa na sociedade como sócio, o valor respectivo às cotas, pré-determinado, para a gente não ter litígio em relação à apuração do valor, na definição do valor dessa cota, para fazer com que esse cônjuge, então, receba a parte que ele toca, mas sem ingressar na sociedade. E, em último caso, né, se o cônjuge sócio, né, não consegue nem compensar, nem a sociedade ter, por exemplo, oportunidade, possibilidades financeiras de adquirir, eventualmente deixar essas cotas em tesouraria, né, ou alguma coisa nesse sentido, se possa excluir este sócio, né, por descumprimento dos deveres, deste dever, que é o dever
proteger a sociedade contra este evento, né, de dissolutório. E aí sim, se faz apuração de haveres para pagar os haveres desse sócio, incluindo aquilo que competiria o outro cônjuge, né, que é o separando aqui. Então você tem um escalonamento, né? Você tem assim, ó, o dever do cônjuge sócio não permitir a liquidação dessas cotas, compensando o outro cônjuge, né? A possibilidade de que esse outro cônjuge esteja submetido a vender essas participações, né? Para que a gente também não tenha, para a gente evitar uma apuração de haveres, ou seja, compra pela própria sociedade, seja pelos demais sócios. E aí, em um terceiro e último caso, escalonado, né, a resolução da sociedade em relação a ambos. Claro, considerando que ele não seja fundamental para a sociedade, porque se ele for fundamental para a sociedade, talvez essa solução não seja a última hipótese, não seja a melhor, né? Aí talvez seja só de apuração de haveres em relação à parte que caberia ao cônjuge que não é sócio, né, e que teria direito aos efeitos patrimoniais das cotas pela partilha. Perfeito. Fê, que o que a gente tem hoje, né, em relação ao cônjuge é o 1027, né, do Código Civil, que ele prevê o direito do cônjuge desde, né, do divórcio, da separação, ele já faria jus ali a receber o valor de dividendos, né? E isso é muito pesado para a empresa, né? Você pensar que, porque a partir do momento que alguém tem direito a participar dos dividendos, esse alguém tem direito à prestação de contas e exibição de documentos. Isso é muito grave, né? Então, olha, o Código Civil ele dá esse direito. Então, assim, eu não tenho como fugir de uma regra da lei. A lei dá esse direito. Ele vai ter o direito de pedir lá a participação dele nos lucros enquanto as cotas não forem liquidadas. Então, eu preciso acelerar o procedimento para extinguir, para liquidar essas cotas, perdão, pagar a ele a apuração de haveres, para evitar que ele fique pedindo prestação de contas e acesso a documentos que são sensíveis para a empresa, como a gente vê em ações judiciais aí de briga, né? Porque o cônjuge simplesmente ele sabe aonde o calo aperta. Então, como ele sabe aonde o calo aperta, ele vai lá no judiciário e vai pedir a prestação de contas. Porque como é que ele vai confiar que aquele lucro está certo? Né? Peraí, está me dizendo que esse é o valor que eu tenho a receber de participação aqui nos dividendos, mas como é que eu sei que isso está certo? Né? Então a gente vê ali, né, infelizmente, a possibilidade desse cônjuge, muitas vezes, numa tentativa muito mais de machucar o seu ex-companheiro ou ex-companheira, do que efetivamente de ter ali algum tipo de benefício, né? Porque ele vai pedir prestação de contas e muitas vezes, nas sociedades limitadas principalmente, o ex-companheiro ou companheira é administrador. Então, é essa pessoa que vai ter que prestar conta, vai ter que exibir documentos da empresa. Então, isso é super pesado para a empresa, né? Então, eu concordo, assim, que a gente tem que prever esses mecanismos, né, eficientes no contrato social e num acordo de sócios para eu conseguir, o quanto antes, resolver a parte patrimonial. Porque ninguém nega que esse cônjuge vai ter direito, né? O que a gente não quer é que a empresa seja penalizada, direta ou indiretamente, com esse terceiro tendo acesso a tanta informação, podendo exigir prestação de contas, tirando dos administradores o foco que a gente quer que eles mantenham, que é na empresa. Né? Porque quando ele tem que responder uma ação judicial, o foco dele já começa a ficar desesperado. Né? Assim, pelo amor de Deus, preciso resolver. Então, então é muito importante. E como você falou, né, Fê, assim, não dá para a gente generalizar a regra. Se eu tiver um sócio que é extremamente relevante, a opção de exclusão desse sócio é horrível. É horrível. É horrível. Assim, ela é inócua. Né? Eu vou escrever uma cláusula linda ali, mas ela é inócua, porque eu não vou excluir esse cara. Se é assim como se ele for majoritário. Não vou excluir esse cara, porque a empresa não vai ter como sobreviver se tiver que pagar esses haveres. Então, aí a gente volta lá para que nem a gente, cachorro correndo atrás do rabo, né? A gente tem o evento morte, tem o evento divórcio, tem o evento doença, tem o evento isso, tem o evento aquilo, mas tem um mínimo. Qual é o mínimo? O mínimo é, no mínimo, uma cláusula de apuração de haveres bem estruturada. Ainda que você falhe, né, possa falhar em outros aspectos, mas no mínimo uma cláusula que diga qual é a metodologia que a gente vai utilizar para definição do valor dessa cota, né? De preferência uma metodologia fácil, né? Que a gente não precise depender de uma super perícia complexa para chegar lá, né?
E forma de pagamento, como tu disseste. Às vezes esse sócio que está se separando, além dele ser fundamental na operação, daqui a pouco ele é o sócio majoritário. E aí não vai ter bem para compensar, eu não posso excluir ele e eu vou ter que apurar os haveres da divorcianda lá ou do divorciando, né? Do cônjuge que tem direito aos efeitos patrimoniais, mas que não ingressa na sociedade. E aí eu tenho que viabilizar isso para a sociedade tem que ter condições de fazer esse pagamento, né? Então, É isso. E aí eu vou fazer um parêntese só sobre a SA e aí a gente vai entrar nesse mérito, né? Assim, que mecanismos eu posso ter adicionais a um acordo e a previsão de apuração de haveres e tudo isso que vão dar para gente, né? Dar para a companhia, né? Para a empresa um pouco mais de conforto. Mas antes disso, só observação em relação à SA, né? Porque enquanto no 1027, no CPC, a gente tem a previsão do cônjuge ter esse direito mesmo, né? Fazer jus à participação nos dividendos até que se liquidem as cotas a que ele faz jus, na SA, como ela não é uma sociedade intuito persone, via de regra, o cônjuge tem direito às ações. uhum. Né? Então eu mudo completamente de figura aqui, porque se eu estiver falando de uma SA e essa SA for uma SA de capital fechado, com pessoas físicas compondo ali o seu capital social, a minha preocupação tem que estar de no estatuto social deixar bem claro que em havendo divórcio não há o ingresso, né, do ex-cônjuge na empresa, e que o que vai acontecer ou é você resgatar essas ações ou elas se transformarem em ações de outra classe, que também é possível. Então, eu não quero que a empresa gaste dinheiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou converter essa ação numa ação preferencial sem direito ao voto. Tudo bem. Então, o cara tem ação ordinária, na hora que ele se separa lá, se a pessoa quiser ter as metade das ações que fazem justo, tudo bem, essas ações só vão ser convertidas numa classificação preferencial sem direito de voto, com alguma preferência, obviamente, tem que dar uma preferência, não pode simplesmente tirar o direito de voto sem trazer alguma coisa, ou você tem que prever que nesse caso vai haver liquidação, porque a regra da SA é diferente da regra da limitada, né? É o oposto. Pela regra da SA, ele vira sócio sim, porque ela não é uma sociedade intuito persona, ela é intuito de capital. Exato. Então, a gente, né, muitas vezes eu vejo muito, né, como eu lido muito com SA, eu volto e meia pego o estatuto social que as pessoas acham que é contrato social. Aí tem lá um estatuto social que não fala nada sobre sucessão, o cap table todo formado por sócio, pessoa física, é tudo com relacionamento, né? E aí, assim, o que eu faço agora, né? Eu tenho que fazer auditivo, eu tenho que pegar um acordo de acionista, aí sim tem que ter acordo de acionista, fazer tudo via livro, né? Que a gente tem mais, né? Enquanto na SA é automático, ele, em regra, ele sucede sim, né? E na limitada não, na limitada eu tenho uma certa proteção ali da relação societária, né? Esse cônjuge não tem direito pelo Código Civil e pelo CPC de entrar como sócio. Na SA ele entra, né? Essa é a regra. E eu tenho que ter um jeito de proteger. Então, assim, o acordo de acionistas aqui fica mais relevante Mais ainda, porque eu relevante. tenho que ter uma opção de compra, eu tenho que ter cláusula de conversão dessas ações, forma de valuation, né? E depois a gente tem que rezar para o judiciário, né, não resolver que tem algum tipo de vício ali, né? Porque muita gente questiona, olha, como é que o cônjuge vai estar sujeito a uma regra que foi assinada pelo ex-cônjuge dele, né? E a jurisprudência ela fica numa bola dividida ali sobre eu poder, né, executar contra um terceiro uma regra de um acordo de sócio. Por isso que nesses casos de morte, doença, separação, eu sempre recomendo manter não só no acordo de sócio, mas no próprio estatuto social, porque aí sim eu tenho, né, a transparência, a visibilidade de que o terceiro está sujeito Aquela regra. a essas mesmas regras, né? Agora, Mas aí voltando, né, que assim, a gente falou, né, assim, puxa, se essa pessoa tem uma participação muito relevante, ou se a empresa não tem liquidez, né, para conseguir pagar essa apuração de haveres, assim, a gente consegue usar algum tipo de mecanismo ali que você enxerga que seja eficiente para a gente ajudar a empresa a pagar esse valor que deveria ser pago tanto para o cônjuge quanto para o herdeiro, né? Porque aqui acaba que para a empresa pouco importa para quem que ela tem que pagar e a título de quê, né? Seja porque alguém morreu, se separou, o que quer que seja, tem uma dívida com terceiro, a empresa tem que pagar, né? Então, tem algum mecanismo que você enxerga hoje que pode ser eficiente para isso? quando a gente pensa na morte,
né? E aí, até só fazendo um parênteses antes, quando estavas falando aqui da SA e dizendo que, né, que na SA o cônjuge acaba ingressando, sim, é aquela a regra, né, da SAISINE, vamos dizer assim, que no direito, do direito societário em relação à SA, né, se aplica, mas ela é um pouquinho mal interpretada, até tem vários estudos, né, falando da SAISINE no âmbito das cotas e das ações, mas eu acho engraçado que essa regra na SA ela é mal interpretada na morte, né, porque as pessoas dizem que ingressa automaticamente sem pagar imposto, né? Ingressa automaticamente. Sim, ingressa, tem o direito de ser sócio, mas a transferência da ação, no caso da morte, mesmo na SA, ela vai implicar no pagamento do imposto de transmissão causa-mortes, né? É o simples fato, a regra de permitir que o sócio ingresse é no sentido de que eu não preciso avaliar, os demais sócios não precisam concordar com o ingresso dele, ele vai ter esse direito de ser sócio, independente de qualquer coisa, mas isso não afasta o dever né, tributário, aqui o fato gerador do tributo, que é o que faz com que as pessoas interpretem de forma, faz holding SA que não precisa pagar imposto, né? Aquelas coisas horríveis que a gente ouve por aí. Mas, enfim, o mecanismo de proteção, aqui, quando a gente fala em morte, um dos mecanismos de proteção que a gente pode utilizar na morte é o seguro, né? Que eu acho que é uma belíssima alternativa. Uma belíssima alternativa, né? Porque às vezes a sociedade, por exemplo, ela quer ter uma regra diferente para exercício de direito de retirada do que em relação à morte, porque às vezes quer deixar a família bem, né? Então você vai botar uma regra de apuração de haveres lá que talvez não seja tão significativa. Eu estive trabalhando numa empresa que era exatamente essa questão. Eles queriam assim, se o sócio exercer o direito de retirada, ele que saia apurando seus haveres pelo PL, um valor contábil. Né? E isso fica explícito lá no contrato. Agora, se eu morrer e eu sou um sócio, eu não quero deixar minha família mal, eu não quero que minha família receba apuração de haveres pelo PL. Né? Então, a complementação que se pode fazer aqui, e até para gerar liquidez para a empresa e não ter um impacto tão grande, é a complementação dessa indenização via seguro de vida, né? Que é algo que a gente pode também utilizar para os casos de doença, porque o seguro ele pode ser para morte e pode ser para invalidez. Daqui a pouco a gente tem um sócio que se sustentava a sua família inteira da empresa, e ele sofre um acidente, fica inválido, né? Vamos excluí-lo da sociedade? Poderíamos, mas não é um tanto quanto injusto também simplesmente excluí-lo da sociedade, mas também mantê-lo pagando todas as verbas que ele teria direito, ou o prolabore que ele tinha, que ele não vai mais trabalhar, como é que a gente vai fazer? Não tenho como manter um prolabore de uma pessoa que não está mais trabalhando, porque eu vou ter que ter alguém que o substitua, né? Então, o seguro ele se presta muito bem para isso e é um mecanismo que a gente tem visto, assim, a gente tem falado muito sobre isso, mas muitas empresas ainda resistem, né? É, Perfeito. Acho que esse é para mim também é hoje, né? O mecanismo mais eficiente que a gente tem, porque ele tem esse efeito, né? Ele protege os dois lados. Ele garante ali que a família vai receber uma indenização ali no evento, né, de doença grave, de, né, alguma invalidez que acometa essa pessoa, seja ela, né, temporária ou não, a morte, né? Então o seguro ele tem essa função e é algo que é relativamente barato se você for comparar com o efeito que ele tem, né? Então, porque de novo, esses eventos aí, eles são quase certos para todos, sim. né? Pode ser que a pessoa saia da empresa antes de sofrer alguma dessas coisas, né? Mas isso vai acontecer em algum momento. Então, o seguro ele funciona e a gente tem esse duplo efeito, né? De você garantir que a família receba uma indenização logo no início ali, né? Dessa invalidez, desse acidente, dessa morte. E, ao mesmo tempo, que a empresa tenha tempo suficiente para entender o quanto realmente tem que pagar, se for o caso de ter que levar a apuração de haveres, né? Porque se falecer, ou, né, se por acaso essa invalidez for uma invalidez permanente, e aí eu vou manter esse sócio aqui dentro, tendo que pagar, como é que a gente vai fazer?
Então, o seguro ele consegue trazer para a empresa esse conforto que ela não tem que pagar logo de cara, ela consegue se reorganizar, consegue usar o dinheiro que ela pagaria de prolabore para esse sócio para um terceiro tocar a operação, né, e fazer a empresa continuar girando. E a família, por outro lado, recebe, né, e pode ser complementar. E acho que outro ponto que é legal aqui também sobre o seguro é que você pode definir quem são os sócios que vão fazer jus a esse seguro, Uhum. né? Porque as pessoas às vezes, mas eu posso dar isso só para um sócio e não dá para outro? Com certeza, né? Porque o seguro só vai fazer sentido mesmo se a gente estiver falando primeiro, né, de uma pessoa que sustenta a família ali com aquele provento, né? Ou que a receita dele seja extremamente relevante para o sustento da família. Mas também para um sócio que seja relevante para a empresa, porque se ele não Exato. for relevante para a empresa, a empresa vai seguir o passo a passo normal, né? Vai apurar os haveres, vai liquidar aquelas cotas, vai pagar. E eu não preciso me preocupar com o seguro. Então, e é possível você prever essa distinção, né, no contrato social, mas eu entendo que sim, né? Não sei como você vê isso, mas eu entendo que sim, entendo que inclusive os valores das apólices podem ser diferentes, né? Eles vão variar de acordo com a pessoa, né? E aí tem a pessoalidade mesmo, né? Não sei como é que você vê isso. Não, eu entendo que sim, eu entendo que podem ter, inclusive, hipóteses diferentes de tratamento, né? Claro, a gente tem que ter um certo cuidado, porque a gente tem um entendimento, mas a gente pode ser questionado, né? Eventualmente, pode ser que o judiciário entenda que eu não posso tratar a morte de dois sócios de forma diferente, só porque um é o majoritário mais relevante dentro da estrutura e o outro é minoritário, não é tão relevante assim. A gente corre esse risco de eles entenderem que é um tratamento, diferente, né? Não paritário entre sócios. Mas eu, enquanto recomendação, eu ainda prefiro ter à disposição do tratamento diferente e beneficiar um sócio ou outro e ter a assinatura de todo mundo concordando com isso, num sentido de validação dessa regra, ainda que seja ela diferente, né, para dois sócios, porque eu pelo menos tenho uma linha de defesa, uma argumentação no sentido de que todo mundo concordou, é um acordo entre as partes. E às vezes, quando é uma questão tão delicada assim, eu prefiro, às vezes, como tu mesmo disseste, dispor até no contrato social, como no estatuto, e não só no acordo. Porque o contrato social, aos olhos do judiciário, né, o contrato social tem esse efeito de publicidade, que não sei por quê, que eles entendem que tem como se tivesse uma força maior. Que na verdade, aos olhos de quem trabalha com direito dos negócios, não é, né? Porque o acordo ele também pode ser assinado por todos os sócios e ter esse efeito de concordância geral, né? Mas em algumas circunstâncias, para tratamentos assim que são de não paritários entre sócios, eu prefiro até colocar a regra dentro do próprio contrato, para evitar qualquer tipo de discussão. É isso, né? E nesse sentido, Fê, assim, que estratégias no contrato você acha que a gente pode adotar para endereçar os riscos de afastamento temporário ou definitivo do sócio, como uma doença grave, acidente, a própria discordância societária que às vezes afasta, o cara quer tirar um sabático. Eu já tive, mas não foi nem 5, nem 10, nem 15 clientes chegando no escritório falando: não quero pagar dividendo para o meu sócio, ele me largou aqui, foi tirar um sabático, tá em Bali surfando e eu não quero pagar dividendo para ele, isso é um absurdo, tá tudo nas minhas costas, trabalhando aqui. E aí, o que eu posso fazer? Assim, aí você, bom, me manda seu contrato social, deixa eu ver o que você tem. Se é acordo de sócio, geralmente não tem acordo de sócio. Você Geralmente não olha o tem. contrato social, aquele básico, né? E aí, assim, qual é a resposta que você tem que dar para esse querido, né? Assim, A- a- olha, eu Aquela resposta que a gente dá e que a gente explica o beabá, assim, uma coisa é o prolabore, outra coisa é o dividendo, né? Que o povo faz uma bagunça, né? Por quê? Porque, na verdade, o povo tem essa mania de pagar o prolabore a título de dividendos, e aí fica uma grande confusão e ninguém entende que uma coisa é remuneração pelo capital investido, outra coisa é remuneração pelo trabalho, né? Mas ainda assim, a partir dessa primeira resposta foi surfou, foi para Bali, tá surfando lá em Bali. Então, se eu não tiver uma regra clara
sobre sobre uma possível, por exemplo, diminuição dos dividendos a serem pagos a esse sócio que está num ano sabático, por exemplo, ele vai ter direito a pelo menos o proporcional à participação dele no capital social, né? Porque a lei diz que a regra é a participação nos dividendos proporcional ao capital social, mas a gente pode ter regras sobre distribuição desproporcional. Então, me parece que, né, numa situação de afastamento temporário, planejado, né, a gente pode colocar uma regra, por exemplo, de afastamento temporário planejado, que o sócio que quiser se afastar da operação por X meses, né, deverá contar com a aprovação dos demais para esse afastamento, estabelecer um quórum aqui, ou não também, que seja uma decisão sua própria, né? Porque às vezes também querer pedir para os demais concordarem que ele vai para Bali surfar é meio demais, né? Mas que, mediante, né, a definição prévia das condições dessa substituição. Essa pessoa trabalha na sociedade, então suspende o exercício do trabalho, então deixa de receber a remuneração pelo trabalho, né? E o que a gente vai fazer em relação a lucros? A gente vai diminuir os lucros a que a pessoa teria direito, vai fazer uma regra de suspensão desses direitos sobre dividendos, né? Então, dá para a gente fazer uma cláusula de suspensão ou limitação de direitos políticos e de direitos econômicos numa situação dessas, né? Eu entendo que é possível a gente estabelecer regras, né? E usar da distribuição desproporcional e estabelecer essas regras para períodos sabáticos combinados, né? Aí eu faria em acordo de sócios, né? E muito mais no sentido de que todo mundo concordou com isso e todo mundo pode se beneficiar desse afastamento temporário planejado com diminuição, né, com suspensão dos seus rendimentos pelo trabalho e com diminuição ou até mesmo suspensão dos direitos sobre os dividendos. Claro, sempre vou advertir, porque eu sempre brinco e digo que eu sou uma virginiana, né? E virginiano pensa em todos os detalhes e penso sempre só advogado do diabo, né? Então, assim, pode que um juiz entenda que é abusivo a gente suspender completamente os direitos sobre a distribuição de lucros, né? Tá todo mundo advertido de que se a gente dizer que a pessoa não tem direito a receber nada durante todo o ano sabático dele, poderá vir a ser questionado. Mas se a regra está clara entre os sócios, a possibilidade de litígio diminui, porque é uma regra que foi pré-estabelecida e combinada, né? E, bom, no mínimo uma limitação, né, viabilizando uma distribuição desproporcional que privilegie quem está na operação, né, garantindo uma remuneração menor pelo capital investido àquele que está no ano sabático, eu acho que é plenamente factível, né? Eu concordo, Fê. Eu acho que eu teria um pouco de receio de extinguir, porque você tirar o direito que está no Código Civil, né? Então, a lei de SA também, né? Os sócios têm direito de participar dos resultados da empresa. Mas eu É entendo perigoso. que uma política de dividendos sendo aprovada pelos sócios, aí eu acho que talvez a única coisa que eu faria diferente é que eu aprovar a política de dividendos numa reunião de sócios, ou ser algo contido dentro do contrato social, mas em que eles prevejam, né, ser passível de uma definição dos sócios que estejam administrando a empresa no momento, que essa distribuição desproporcional seja proporcional ao trabalho, Envolvimento dedicação operacional. e resultado, Uhum. né? Assim, sem extinguir, mas assim, olha, você tem 30% de participação, mas você se afastou aqui durante 12 meses, então esses seus 30 vão ser 10, porque a Sim. gente teve que compensar você aqui de outro lado, sem tirar dele, né, totalmente o direito à distribuição de dividendo, que eu acho que é mais, talvez um pouco mais palatável na hora de brigar, né? Sim. Se essa pessoa resolver brigar, logicamente. Mas também outro ponto que eu acho super importante, que eu sempre falo quando chega essa pergunta no meu escritório, eu falo o seguinte: olha, aonde que vocês escreveram que esse sócio tem obrigação de executar alguma atividade para a empresa? Porque sócio não É tem sócio. obrigação de fazer nada. Ele é sócio, ele tem obrigação Sim. de integralizar o capital que ele E subscreveu e deu. exercer o direito de voto dele no melhor interesse da empresa. E ponto final.
assim, ponto. Ele não tem que fazer mais nada além disso. Então, para você ter uma punição, porque eu concordo que isso é uma punição, né? Então, assim, para você ter uma punição de um sócio que se afasta da empresa, eu preciso antes prever que ele tinha obrigação de estar presente exercendo aqui uma atividade. Com certeza. Né? Então, outro ponto que eu acho super importante é que eles estabeleçam entre eles qual sócio tem que papel, para que depois, atrelado a este papel, aí sim, muito mais palatável para uma briga, se eu tiver que partir para ela, olha, ele tinha a obrigação de executar tais e tais tarefas. Ele se afastou, ele não executou as tarefas. Então, dado que ele não executou as tarefas, eu posso reduzir o direito de participação nos lucros dele, porque, como você bem falou, a gente faz uma salada com prolabore e dividendos, porque, claro, por enquanto, dividendo não é tributável, prolabore é, né? Então, geralmente, você coloca o prolabore na taxa mínima, ali, que é a isenção, para aproveitar a isenção e paga o restante dos dividendos. Mas eu preciso, eu acho, que estabelecer qual é a função dele, para eu poder estabelecer, olha, por ele não ter exercido essa obrigação, essa função aqui, eu estou penalizando ele porque ele tem um descumprimento de obrigação. E aí, se eu ultrapassar algum tipo de limite da própria empresa, que também para mim é importante que eles estabeleçam previamente, como por exemplo, qual o período que o cara pode se manter afastado e é isso? Porque às vezes não é só eu equalizar a distribuição de dividendos, né? Porque, assim, às vezes esse cara é importante para a operação. Sim. Então, mesmo equalizando a distribuição de dividendo e usando o dividendo que eu não estou pagando para ele para pagar para outros, eu estou prejudicando os demais sócios. E eu estou, às vezes, deixando de ter o ingresso de alguém que tem vontade de investir na empresa, não só capital, mas também o trabalho. Né? Então, até que ponto também toda essa regra que a gente cria, ela também não pode desaguar numa possibilidade de exclusão do sócio. E aí, de novo, a gente volta para o contrato Volta. social, porque para eu excluir tem que ter justa causa e eu tenho que ter previsão expressa no contrato social. Perfeito. Né? Então, assim, e eu acho que que os advogados falham um pouco, né? Porque, de novo, né, assim, já é difícil o empresário que procura um advogado especializado. Muitas vezes ele procura um advogado qualquer que acha que só porque é direito consultivo consegue fazer, porque tem um modelo do Drey, né? Aí ele pega aquele modelo do Drey, ou que ele já Quando viu alguma pega, vez na né? vida. Porque ainda se pegar o modelo, hoje é menos pior que pelo menos não tem uma jabuticaba lá dentro. É simples, não tem essas nuances que a gente está dizendo que são importantes, mas não tem nada assim absurdo, mas a gente vê cada absurdo, né? Isso, e aí, assim, chega aquele, né? E você pega o contrato social, a gente tem que ter a cabeça de que é um serviço especializado, você tem que cobrar para isso, porque, claro que para você sentar, parar para pensar em tudo isso, dá trabalho, custa tempo, você precisa sentar e fazer reunião com os sócios, entender a realidade deles e botar esses elefantes, né, na mesa de falar: olha, qualquer um de vocês aqui pode do nada resolver que quer tirar um sabático, Viajar. né? E aí, como você falou, né, assim, daquela diferenciação de regras. Eu posso ter uma regra, né, de distribuição desproporcional se ele se afasta por vontade própria e se esse afastamento for por uma doença. Posso aplicar essa regra? Como que eles ficam? Ou seja, a gente precisa sentar para conversar, com os sócios conversem sobre isso e coloquem esse elefante na mesa entre eles, né? E, de novo, qual é o limite desse afastamento, seja ele por vontade própria, seja ele por uma doença, assim, qual o limite para a empresa manter aquele sócio com aquela participação na empresa, Ah, com né? certeza. Assim, Ah, e não gerar a exclusão dele, né? Sem que isso seja uma briga, né? Então, eu acho, eu acho que é, esse ponto aqui é delicado. acaba que, assim, né, em última análise, regras de afastamento temporário, seja por doença, seja por vontade própria, né, estabelecendo o período máximo desse afastamento temporário. Então, assim, um afastamento temporário porque está doente, ou porque resolveu viajar, ou porque por um período máximo de 12 meses, por um período máximo de 6 meses, estabelecer isso, né? Criando essas regras e aí sim, né, suspensão
se a pessoa exerce a função de administrador, então suspender essa função de administração, né, e não pagar o rendimento, a remuneração pelo trabalho e estabelecer as regras da distribuição desproporcional. E ultrapassado esse período, infelizmente, é a regra da exclusão. Né? Seja no caso do afastamento temporário aqui, o ano sabático, seja o que for, a gente até pode colocar lá uma justa causa ligada ao desinteresse, ao abandono do negócio, né? Alguma coisa assim. Por doença não dá, né? Não dá para dizer que tem desinteresse. Mas aí, talvez a regra no caso da doença seja forçar a sociedade a comprar essas participações, né, por um valor pré-determinado que garanta, então, a subsistência dessa pessoa, mas que a gente não fique com aquele sócio ali, que, bom, agora é uma incapacidade permanente, né, que ultrapassou o período temporário, é uma forma ou de recompra, né, ou enfim, e aí, porque não, ele não vai espontaneamente exercer a retirada, né? Não, numa doença, a gente talvez não tenha uma justa causa. Então, a recompra aqui, não, a cláusula de determinação de que a sociedade ou os demais sócios comprem as participações pode ser uma solução. Eu concordo, Fê, acho que é o ponto, né? Assim, cara, o que é a falta grave, né? O Código Civil, quando ele permite, no 1085, a exclusão do sócio por falta grave, e aí é só parênteses, né? Indo para SA, nem isso eu tenho de opção. Você pode cometer falta grave no SA e em tese que você tem que fazer é indenizar a empresa pela falta, você continua sendo sócio. Mas, e aí, eu não posso caracterizar como uma falta grave. Esse ponto que eu queria chegar com você, assim, já que, né, se eu tiver um afastamento por doença, né, esse afastamento, ele não é, eu entendo que seja muito difícil você conseguir caracterizar isso como uma falta grave, né, até injusto. Eu posso ter uma opção de compra, né, da sociedade, se ela tiver caixa para isso, porque a gente vai aplicar a regra do artigo 30 da Lei de SA, inclusive para as limitadas, ela tem que ter balanço para isso, ela tem que, né, ter saldo de lucros ou reservas para fazer isso, ou dos próprios sócios, né? Então, eu preciso estabelecer isso. E aí, uma provocação que eu te faço, assim, quando a gente está falando, né, desses acordos que são mais complexos, prevendo todos esses mecanismos, a gente acabou de falar, né? É importantíssimo ter uma forma ali de apuração de haveres, de cálculo do valuation. E aí, eu posso ter valuations diferentes para hipóteses diferentes, porque nesse caso não estaria falando de um valuation para reembolso, porque aqui não estou tratando de retirada, de morte, de exclusão, do divórcio. Eu estou tratando, na verdade, de uma opção de compra, que é uma relação bilateral, né? Ou empresa-sócio, ou sócio-sócio, mas é bilateral, não é uma relação societária que é plurilateral. Você entende que eu entendo que seja uma bola dividida já antecipando, tá? Mas você entende que a gente pode ter regras diferentes para hipóteses diferentes de forma de avaliar aquela participação societária? Bola dividida, né? Então, assim, tem gente que vai dizer que sim, tem gente que vai dizer que não. Mas eu defendo a possibilidade de sim. Defendo, tô no lado da bola que entende que temos que ter alternativa, sim, de definir regras diferentes. Eu Tá? concordo. Eu queria saber qual era a sua posição, porque eu concordo. Eu acho que sim, que são hipóteses diferentes. E uma coisa é, né, a apuração de haveres que está prevista na lei, que tem que ter uma forma de cálculo de haveres, a gente tem uma jurisprudência. E outra coisa, a definição de um preço por uma opção De de venda. compra. É. Que eu já pré-estabeleci qual vai ser. Eu já concordei com ela antes de acontecer o evento comigo, né? Perfeito. Então, eu já concordei. Eu concordo, assim, eu entendo, acho que... E, claro, tudo depende de uma boa redação de um acordo, né? Para você sustentar se tiver algum questionamento, mas eu concordo. Caminhando para o final. Como a gente diferencia planejamento sucessório empresarial do planejamento patrimonial familiar? E onde que essas estruturas se encontram ou se separam? Só fazendo um disclaimer aqui, eu tô fazendo uma cola, tá? Que eu fiz as perguntas, anotei aqui, porque eu sou caduca. Eu tô lendo aqui no meu iPad as perguntas. Mas como que a gente diferencia, Fê? Planejamento sucessório empresarial de planejamento patrimonial familiar? Como é que você vê isso? Então,
Na verdade, quando a gente estava definindo, né, até o que a gente ia tratar nessa live, né, vamos falar aqui pro público, eu disse, eu não quero falar de planejamento sucessório, por Deus, né? Não por nada, né? Porque a gente também trabalha com planejamentos sucessórios, mas, sinceramente falando, eu prefiro trabalhar com planejamentos empresariais que enfrentam eventos, né, tais como a morte, tá? Ou o divórcio. Mas quando a gente fala em planejamento familiar do ponto de vista sucessório, né, a gente está falando de uma antecipação em vida, a gente está falando da criação de estruturas empresariais para administrar o patrimônio da família, ou mesmo tratando-se de empresas operacionais, né, em que se cria uma holding de participações da família para poder fazer a sucessão dentro dessas estruturas, né? Ou com empresas operacionais, ou para o resto do patrimônio, ativos operacionais e não operacionais, né? De risco e não de risco, vamos dizer assim. Uh, e quando a gente fala de planejamento empresarial, a gente não está falando necessariamente de uma sucessão em vida, né? Como eu disse, assim, se o cliente me procura e diz assim, olha, eu quero ter cláusulas que estabeleçam regras para a situação de doença, de morte, de divórcio, eu estou fazendo um planejamento empresarial. Porque sim, eu estou preparando a empresa para o caso da morte do sócio, eu estou preparando a empresa para o caso da doença do sócio, estou preparando a empresa e os sócios, né? A empresa e os sócios para o caso do divórcio do sócio. Eu não estou fazendo a sucessão do sócio, né? No sentido de entregar esse patrimônio já para sua família, etc. e tal. Então, isso é importante, porque não necessariamente, né, a gente precisa trabalhar com essa ideia da sucessão, o planejamento familiar aqui. Né, de como é que vai. Pode ser que seja essa a intenção do sócio também, mas o planejamento empresarial é muito no sentido de buscar esse equilíbrio entre a proteção do sócio, a estabilidade da sociedade, né, e a previsibilidade e a segurança dos demais sócios também. Né? É muito legal, né, Fê? Porque assim, no planejamento sucessório empresarial, a gente está prevendo que poderá haver eventos de sucessão do sócio e eu quero proteger o patrimônio da empresa. O meu foco é a empresa. Eu não estou preocupada com o patrimônio individual de cada Isso. família. E aí é claro que se esses sócios tiverem um planejamento familiar, cada um na sua individualidade tiver feito um planejamento sucessório familiar, é lógico que esse planejamento sucessório familiar tem que conversar com o planejamento sucessório empresarial. Lógico. Então a gente não pode ignorar isso. Nenhum nem outro, né? Nem quem está fazendo planejamento sucessório familiar pode ignorar o planejamento sucessório empresarial, a governança que foi estabelecida ali. Porque senão você vai ter uma guerra ali e vai prevalecer, nesse caso, eu entendo, da empresa. Porque se estou falando da cota, eu tenho que respeitar o que está em acordo de sócio, que é um contrato social, acabou. Sim, depois ter o planejamento que for, ele precisa conversar com essa regra. Né? Então, acho que é importante isso, né? E as pessoas têm que ter essa visão também, né? De que existe um planejamento sucessório empresarial. E, claro, eles vão se cruzar se você tiver os dois, se tiver sócios que tenham os dois, mas a gente não está preocupado no planejamento sucessório empresarial com um patrimônio individual, a gente está preocupado com a empresa. Com a empresa. A empresa é o foco, né? Só para fazer um complemento, né? Quando a gente pensa no planejamento sucessório empresarial, até regras de sucessão, até não, regras de sucessão na própria administração são importantes, porque se o administrador é esse que morreu, ou é esse que ficou doente, e a empresa vai ficar acéfala, né? Desde de janeiro de 24 agora, a gente tem a possibilidade de nomeação de um administrador a termo, né? Ou seja, não preciso mais ter duas pessoas ali constando para que se um falha eu tenho o outro, com o risco de ter que pagar prolabore, com riscos de questões de responsabilidade, porque quando tu assume a função como administrador, tem responsabilidade como administrador, né? Agora eu posso deixar alguém nomeado ali no contrato que só assumirá a condição de administrador se o administrador estiver numa situação de incapacidade temporária, se morreu, né? Então, isso também é isso também é um planejamento sucessório empresarial, no sentido da gente pensar o que esse administrador pode ter algum problema.
E a gente não pode deixar Você a empresa sem ninguém. você falou uma coisa que é super relevante, a gente como é consultora também, né? Além de advogada, também é consultora. Isso é tão importante porque as pessoas agora estão começando a parar para pensar nisso que você falou. Eu preciso ter um planejamento sucessório dos administradores, dos gestores, uma governança, né? A sucessão dos administradores. Então, como é o plano de sucessão, né? E isso é muito comum em companhia de capital aberto. Né? Você Uhum. tem planos de sucessão na companhia de capital aberto. Né? Então, se o CEO cair num avião, o que acontece? Lá na companhia de capital aberto, a grande maioria tem lá toda uma regra de sucessão. Né? Nesses eventos que são, né, inesperados. É claro que os sócios sempre vão ter a possibilidade de exercer o direito de voto, destituir e eleger quem quer que seja, mas nesses eventos que são mais traumáticos, então você tem que ter um plano de sucessão. E mais do que isso, o plano de sucessão ele tem que ser trabalhado, né? Porque não adianta só eu prever que se fulano faltar, Beltrano assume, se o Beltrano não está sendo preparado para assumir essa posição. Então a gente precisa colocar na cabeça das pessoas que, olha, a gente tem que ter um plano sucessório aqui para os seus atos de gestão, mas você na prática, na vida real, precisa pegar esse teu sucessor e treiná-lo. E a gente tem que explicar isso e falar, pode acontecer uma fatalidade. E Exatamente. você precisa ter alguém treinado, porque não adianta eu ter só previsto que o Beltrano vai suceder se Beltrano não Não tem sabe o que condições. fazer. Ele vai estar lá, e pior, né? Eu vou ter que cumprir o contrato, porque diz lá que se fulano faltar é Beltrano que assume, eu tenho que cumprir o contrato, Beltrano tem que assumir, claro, se ele quiser, ninguém vai ser administrador obrigado. E eu vou ter que, às vezes, engolir uma pessoa que está não preparada, mas não está preparada, não talvez por culpa exclusiva de Beltrano, que não se interessou por se preparar, mas por culpa de Ciclano e da própria empresa de não ter preparado ele para isso, né? Então, você tocou num ponto, assim, eu nem tinha pensado nisso para essa live, mas tocou num ponto que a Super gente bate importante. muito nos conselhos consultivos, principalmente de empresa familiar, né? Que não é incomum, não sei na sua experiência, mas não é incomum que esse patriarca, né, que construiu a empresa e todo o patrimônio, ele tem, às vezes, uma certa A preparar resistência de a sucessão. escolher quem é o sucessor dele. Isso talvez seja cruel mesmo. Assim, eu tenho que escolher um filho para ser meu sucessor e treinar esse filho. Só que isso tem que acontecer. Né? Ainda que você preveja que a sucessão vão ser os três, e eles vão dividir, sei lá, tem 3 filhos, são os seus três vão dividir. Você está treinando eles de fato para isso? Eles É, sabem o que fazer se eles caírem de paraquedas aqui da noite pro dia. Então, assim, acho que talvez essa seja também uma dor que você sofra sim, na sim, sua prática, sim. né? Porque eu sempre falo a mesma coisa. Uma coisa é sucessão no patrimônio, mas se seu patrimônio é uma empresa operacional, não adianta você suceder nas cotas, você precisa suceder na administração. E precisa estar preparado para isso. Sempre falo sobre isso. Eu acho que as pessoas negligenciam esse ponto. E aí, né, a gente. Eu tô até puxando pergunta que não estava aqui, né? Mas a gente cai no M&A, né? Volta e meia aparece para mim um M&A para fazer, uma venda de empresa, porque alguém herdou uma empresa e não tem a menor vontade de tocar e não tem alguém que toque. Aí a pessoa cai de paraquedas ali. Também sabe que dali é uma fonte de dinheiro, é um patrimônio que foi construído a duras penas pela pessoa, né, que faleceu. E aí vai vender essa empresa, às vezes você não tem para quem vender, às vezes a pessoa não sabe nem para onde vai, né? Então, assim, é tão importante as pessoas tomarem pé, né, de que podem morrer, podem ficar doentes, e tem que ter um jeito de resolver. E aí, indo para o nosso final, como que você acha que a gente, como advogado especializado, pode iniciar uma conversa com o empresário, né, com os empresários, os nossos clientes, sobre esses temas todos que a gente acabou de ver, como eles são extremamente relevantes, né? Mas em algum momento alguém tem que contar para esse cliente que ele vai morrer, que ele vai ficar doente, que ele vai brigar, que ele vai se separar, que ele pode faltar, que o sócio dele pode dar uma louca, resolver tirar um sabático.
Como é que você na sua experiência assim vê a gente trazendo esse assunto para a mesa? E o que que tem funcionado para você de conseguir fazer com que eles entendam a relevância, a importância, deem, né, o de acordo para a gente seguir com esse trabalho, sem que isso, né, cause ali algum efeito muito negativo entre eles? Isso é quase, né, psicologia. Isso nem é direito mais, essa pergunta. Eu digo, a gente tem que, no fim das contas, a gente como advogado consultivo, a gente precisa analisar o perfil do cliente, né? Então, assim, tem clientes, tem empresas cujos sócios são mais flexíveis e que são mais abertos para essas temáticas. E a gente pode chamar uma reunião, a gente pode expor essas questões de nunca tinha parado para pensar sobre isso, tu tens razão, é algo interessante, acho que tu tens que continuar e nos faz aqui propostas. Vamos trabalhar esses temas e nos faz propostas. Quando tu tem abertura, né? Agora, tem clientes que são extremamente resistentes. Esses que são extremamente resistentes, a gente tem que ir com doses homeopáticas, né? E às vezes ir trabalhando na dor. É, né? Acontecem coisas que a gente tem que usar como exemplo para ir trazendo, né, essas pitadas de realidade, porque também não adianta querer bater de frente com. Pega uma empresa familiar, né? Vamos tratar aqui, porque ao fim e ao cabo, eu prefiro trabalhar com as operacionais e não com as patrimoniais, mas nós temos que pensar que a realidade brasileira, 90%, talvez até mais, das empresas operacionais brasileiras são familiares, né? Muitas empresas familiares. Então, se tem esse que precisa escolher o filho, né, para passar o bastão e é uma pessoa extremamente centralizadora, é, ele não vai admitir falar sobre esse assunto, né? Então é muito difícil, às vezes, doses homeopáticas ou às vezes constituir um conselho, buscar outras pessoas que possam conversar sobre esse assunto, não necessariamente o advogado, né? Já participo de alguns conselhos que têm estrategistas, né? Que têm pessoas que trabalham só com governança, que não necessariamente são os advogados, e aí eles têm uma tendência a receber melhor este assunto desses outros profissionais, e a gente daí consegue entrar para implementar. Mas tudo depende muito do perfil, assim, mas é um trabalho que pode ser, né, de mais fácil aceitação ou de mais difícil aceitação, e a gente tem que ir com doses homeopáticas na medida da aceitação do cliente, porque se a gente resolve impor tudo do início, né, a gente perde o cliente, aí também não é interessante. Perfeito. Eu acho, e o outro ponto que eu acho, só para terminar aqui, depois, desculpa, que eu acho que é importante, e eu acho que isso, o que a gente está fazendo hoje aqui é muito legal, que é as redes sociais, elas têm permitido, e eu uso o meu Instagram para isso, e você também usa, né? A gente está criando uma cultura empresarial nas pessoas que as pessoas não tinham antigamente, porque hoje a gente não fala só para advogado. Claro, a gente tem muito aluno, e os nossos alunos nos escutam, mas também tem outras pessoas que nos escutam aqui. E essas pessoas elas começam a pensar sobre esses temas. Então, criar essa cultura, né, ela é muito importante. Que eu acho que as pessoas passam a pensar sobre os temas, né? Coisas que elas preferem. Né? Prefiro não pensar sobre a morte, mas aí se tem alguém lá no Instagram dizendo que a gente tem que prever as regras sobre morte no contrato social, alguém pode parar e pensar assim, pois não queria pensar sobre isso, mas é importante pensar. É isso, Fez, perfeito, assim, e cada cliente é um cliente, cada realidade é uma realidade, e às vezes a gente tem que saber por onde chegar, né? Eu É. concordo muito com você, assim, às vezes esse assunto você vai trazer ali para um determinado filho Uhum. ou para um determinado colega, amigo, né? Então, eu tenho um cliente, eu tive um cliente que ele veio de indicação de um outro cliente, e aí ele tava super resistente, né, da gente sentar para conversar. Ele não queria, sabe, quando começava a conversar, ele, depois a gente vê essa parte, estou mais interessado nessa outra parte aqui. Uhum. E eu assim, olha, a gente tem que estar interessado em todas as partes. É claro que cada um vai ter um momento. E eu consegui ver a pessoa que me indicou, assim, cara, será que, né, eu fiz para você, você gostou, tanto que você indicou.
Então, assim, a gente saber por onde, né, entrar para falar com o cliente e é um É. desafio, né? A gente, como você comentou, é muita psicologia. Eu lembro que eu falei assim, não, Deus me livre trabalhar com direito de família, não quero lidar com gente, é muito complicado, quero trabalhar com empresa. Ah, Gente, pronto. é muito pior, porque é um casamento, empresário é tudo casado, acha que não é, mas é casado. A gente tem que trazer para a mesa um monte de problema, colocar para eles, ó, vocês vão brigar, pode dar errado, vocês podem morrer, se você morrer, e a gente tem que falar para ele, olha, se você morrer, o teu sócio vai virar sócio da tua esposa. E você quer ser sócio da esposa dele? Eu não quero ser. Então pronto, então a gente tem que resolver isso aqui. Porque a relação que vocês têm não vai ser a relação que o cônjuge vai ter. Pode ser que o cônjuge seja ainda melhor, né? Mas Tudo pode ser bem. Mas e pior. se não for? Mas e se não for? Né? Então, assim, a gente tem que botar, né, o elefante na sala. E eu, assim, eu achei legal esse ponto que você colocou, essa visão que você colocou de que a internet hoje traz muita possibilidade da gente trazer informações que são relevantes e atingir muita gente, né? Então, assim, a gente sai só da onde a gente atua, né? Em geral, nossa própria cidade, onde a gente trabalha, e a gente passa a poder impactar outras pessoas. Né, que é um pouco do objetivo que a gente faz, né? Assim, a rede social tá aí, é de graça, todo mundo tá aqui, né, nessa live, por exemplo, todo mundo que assiste agora ou depois assistiu de graça, tá recebendo conhecimento gratuito aqui. Então, realmente, eu concordo com a sua visão. Fê, recado final. Vou abrir para você dar um recado final aqui. Alguma coisa que você tem para acrescentar de hoje, alguma coisa que eu não te perguntei que você queria falar. Pois não. Eu acho que é isso mesmo. Acho que a gente falou das coisas que são relevantes. Eu acho que talvez eu tenha assim uma coisa para dizer, que é as pessoas elas têm uma tendência, uma outra forma né, de não enfrentar esses assuntos é dizer assim, isso é tema para grandes empresas, isso é tema para grandes empresários. Não, isso não é tema para grandes empresários, porque todo mundo morre, todo mundo se divorcia, todo mundo pode ficar doente. Aliás, se a gente não ficar. O mundo está cada vez mais doente, haja vista uma farmácia em cada esquina do país inteiro, né? Então, assim, se a Menos gente. na Faria Lima. Olha, Eu não entendo é uma coisa. isso. Então, estes temas não são para exclusivamente para grandes empresas. E governança não é exclusivamente para grandes empresas. Se olhar o site do IBGC, ele tem lá cadernos de governança para micro e pequenas empresas. Então, todas as empresas, não importa o porte, precisam se preocupar com esses elementos. Então, assim, ter alguém que possa te dar uma consultoria um pouquinho mais especializada pode fazer toda a diferença, né? O barato sai caro, né? Já diz o ditado. Então, às vezes é mais interessante você ter um advogado consultivo que possa te prestar uma assessoria, ainda que seja pontual, para resolver aqui um contrato, né? Deixar um contrato um pouquinho melhor, um acordo de sócio. Não precisa ser uma coisa continuada, se você não tem condições, mas que você faça algumas pitadas, né? De uma advocacia mais especializada no seu negócio, que é pequeno, que é médio, né? Porque não tem orçamento para ter um advogado especializado num conselho consultivo, né? Ou mensalista aqui, mas que entenda que essas questões são muito importantes e que elas são da vida, né? São fatos da vida que podem acontecer com qualquer um e que podem afetar qualquer negócio. E eu diria mais, eu diria que os pequenos e médios negócios são mais afetados com esses eventos da vida do que os grandes negócios. Porque os grandes negócios, eles passam pelas ondas, né, de uma forma, eles furam as ondas de uma forma muito mais fácil, enquanto que os pequenos e médios negócios tendem a quebrar por conta de uma onda. Perfeito, Fé, perfeito. Eu concordo 1000%. As empresas são menores, elas vão ser muito mais impactadas por esses eventos, por diversas razões. Por Essas que diversas você razões. colocou, e assim, empresas de capital aberto, por exemplo, gigantesca e tal, são familiares, mas é uma holding, é um fundo de investimento, é uma offshore que já tem uma baita estrutura, então eles já conversaram realmente sobre isso. Então vai ser menos afetado. Né? E essa empresa menor, ela vai quebrar. Ela vai quebrar. Né? Ela vai quebrar. Ela vai quebrar. E as pessoas vão quebrar emocionalmente. Ainda tem essa parte que é pior.
né? Porque a empresa quebra e as pessoas quebram emocionalmente e você não resolveu o problema. Fê, super obrigada Imagina. por hoje. Foi maravilhoso, acho que muito enriquecedor. Aprendi muito. É um prazerzão ter você aqui para a gente debater tanta coisa. E vamos já marcar a próxima, porque tem muito pano para manga aí, todos esses Tem temas. sim, um prazer é meu. Eu fico muito feliz de ter compartilhado contigo aqui esse momento. E é isso. Então, conta comigo, que a gente puder fazer juntas aí, estamos juntas para criar a cultura empresarial. Vamos, vai aos poucos, Aos vai. aos poucos Pessoal, vai. boa noite. Espero que quem tenha assistido tenha curtido. Quem assistiu depois, deixa aqui nos Os comentários pra likes, né? gente. Os Segue a likes. Fernanda, sigam a Fernanda, porque ela posta também com bastante frequência, muita dica, muita experiência. Então não deixe de seguir a Fernanda aqui na rede social também. Boa Obrigadão. noite, beijo, até a Tchau, próxima. tchau.